Fala aí, galera, beleza? Estamos de volta com o Thundercast, né? O podcast onde você sabe que a verdade é inegociável, né? E hoje recebendo mais um grande convidado aqui, uma pessoa muito importante, um curitibano raiz e principalmente um curitibano de direita, desses que nós gostamos, né? Mas antes de apresentar o nosso convidado, quero dar aqui o nosso boa noite para minha companheira de programa, minha mana velha de guerra, né? Boa noite, maninha. Boa noite, também estou muito feliz que o vereador está aqui presente, né? E estava conversando com o Gerson. Foi uma surpresa para mim que o seu currículo, assim, além de vereador, é muito extenso, né? É uma história de vida bonita. Quando eu estava na faculdade, estava vendendo disco lá na loja de disco, né? Então, tenho acompanhado até um projeto novo do senhor aí, estou chamando de senhor, mas você é mais novo que eu. Chama de você. Mais um projeto aí sobre essa questão da medicação nas farmácias, né? Para a farmácia fornecer. Eu achei espetacular, porque eu estava discutindo com o Gerson, mas a gente vai falar isso daí lá só para o finalzinho, mas só para falar que eu fiquei muito surpresa, achei espetacular esse projeto para a pessoa não interromper tratamento, né? Isso. Mas vamos para a pauta aí que interessa. Então é isso aí, hoje nós estamos recebendo aqui um homem que é multitrabalhador, podemos dizer assim, é professor, é escritor, é palestrante e agora vereador de Curitiba. Vereador Olímpio Araújo Júnior, seja muito bem-vindo ao Thundercast, muito obrigado por aceitar o nosso convite aí, né? O vereador que já é muito conhecido por um canal que eu sigo há muito tempo, e é uma honra ter aqui, né, o Mundo Polarizado, que a gente acompanha há muito tempo, e já aproveitando, na sua apresentação, como que surgiu de tantas coisas diferentes aí que o vereador fez durante a vida, a ideia de criar o canal Mundo Polarizado e envolver a política. O senhor é professor de geografia, fez estratégias de marketing, né? Então, como que surgiu tudo isso? Bom, eu sou um sobrevivente, eu costumo dizer. Eu estou sempre em busca da sobrevivência e o mundo é uma verdadeira montanha-russa, principalmente o Brasil, né? Onde toda hora a gente tem que se reinventar e buscar uma nova forma aí de sobreviver, né, sendo repetitivo. Então o destino foi me levando para situações diferentes e eu fui aproveitando cada uma delas o máximo possível. Eu comecei ainda muito novo, como vocês já observaram lá no meu currículo, né, trabalhando na loja de discos do meu tio com 11 anos de idade. Naquela época não ia preso, né? As crianças podiam aprender uma profissão, podiam se formar em alguma adquirir coisa. Experiência. Isso, então eu trabalhei até os 15 anos aproximadamente, porque depois eu entrei no colégio agrícola, que também hoje eu acredito que talvez os professores fossem presos, né? Porque a gente trabalhava realmente na roça. Eu levantava 4 horas da manhã para ordenhar as vacas, para manejar as vacas no pasto, ia para a lavoura, fazia isso, não tinha férias no tempo do colégio agrícola, nós fazíamos estágios em fazendas ou em empresas agrícolas, e uma coisa foi levando a outra. Acabei caindo na faculdade de geografia, e por acaso na faculdade de geografia na época tinha esses modismos de profissões que de tempos em tempos nós vemos, e na época a profissão era o gestor ambiental, e eu curtia muito essa coisa, né, de pensar, vou salvar o mundo. E a gestão ambiental, na verdade, ela era um segmento muito empresarial, por questão aí de certificações internacionais, as empresas precisavam de um gestor ambiental. E eu comecei a planejar lá naquela época ainda o que eu faria para me destacar naquele setor desde o primeiro ano que eu entrasse na universidade e conseguisse já sair da universidade reconhecido naquela área e bem posicionado. E em 1999 eu comecei a escrever para vários jornais. Alguns jornais nem sabiam quem eu era, eu só mandava os meus textos e eles começaram a publicar. Na época eu cheguei a escrever até para a Gazeta do Povo aqui, nos jornais de Ponta Grossa, os jornais de Palmeira, tive textos meus publicados na Alemanha, e nesse ponto eu comecei a entender que o jornal impresso ele era muito
como que eu posso dizer assim, você publicava num dia, quem não lesse naquele dia, o jornal virava tapetinho de cachorro ou para embrulhar peixe no outro dia, né? E aquilo me decepcionava um pouco, porque eu tinha um trabalho grande para fazer aquelas matérias, aqueles textos, e eu já utilizava um pouco a internet desde 1997 e comecei a aprender ali um pouco de programação na época em HTML e pensei, eu vou criar um site para mim, porque ali eu vou começar a divulgar o meu conteúdo e o conteúdo vai ficar sempre publicado e eu vou conseguir atingir mais pessoas em mais lugares do que só nas cidades onde estão lendo esses conteúdos. Quando eu comecei a fazer esse site, eu comecei a perceber ali que alguns sites colocavam uns banners. Naquela época era um negócio muito... propaganda. Da idade da pedra mesmo, né? Aquelas propagandas, assim, tinham os tamanhos corretos de pixels, no topo, na lateral, no rodapé. E comecei a perceber que alguns divulgavam o valor daquilo. Eu lembro que na época eu tinha herdado uma casa do meu pai, uma casa bem simples, mas que acabou ficando para mim, e aquela casa nós alugávamos por um salário mínimo. O salário mínimo naquela época, se eu não me engano, era em torno de R$130. E eu conseguia vender 4 banners no meu site por R$50 por mês cada um. Ou seja, hoje vamos jogar um salário e meio aí, em torno de R$2.000 que eu tirava no mês, com alguns pixels. Uma coisa que não existe materialmente. Sim. Que não teve trabalho nenhum praticamente para fazer aquilo. E eu comecei a pensar, meu Deus, o meu pai trabalhou a vida inteira para construir aquela casa, para fazer aquela casa, para pagar. E de repente eu ganho mais com 4 quadradinhos num site do que em uma casa que ele deixou para mim. E ali eu comecei a entender que o meu negócio não era gestão ambiental, não era geografia, não era meio ambiente, era comunicação e marketing na internet. Então eu comecei a estudar essa área, fui para a FGV, fiz pós-graduações, fiz pós-graduação na Faculdade de Curitiba, fiz 2 MBAs e fui me destacando nessa área. Tive várias oportunidades, trabalhei na Fundação Getúlio Vargas, trabalhei em outras instituições e dali comecei a fazer consultoria, prestar consultoria na área de comunicação e marketing para grandes empresas no Brasil todo e no exterior. Também por necessidade acabei virando professor. Na crise de 2008, 2009, as grandes empresas começaram a cancelar contratos com as empresas de consultoria. E eu precisei buscar uma alternativa para começar a ganhar uma grana a mais. Então, não tinha como vender consultoria para pequenas empresas. Eu pensei, vou começar a dar treinamento para essas empresas, para eles saberem fazer aquilo que eu faço, ao invés de eu prestar o serviço. E aquilo bombou, explodiu. Eu acabei me tornando bastante conhecido no Brasil inteiro com essas consultorias. Tive mais de 50 mil alunos no Brasil. E dali eu comecei a buscar outras alternativas. Eu pensei, cara, eu tô cansando demais, eu dou aula o dia inteiro, eu saio 7 horas da manhã de casa, volto 11 da noite. Cabeça não para nunca. Não parava, trabalhava de segunda a segunda, dava aula no sábado, no domingo, muitas vezes nos feriados. E no tempo da FGV eu coordenava também a FGV Online, só que naquela época era tudo por transmissão de satélite. E eu comecei a conversar com o João Prosdóximo, que era dono da DTCom. O João Prosdóximo tinha uma empresa que transmitia por satélite para várias empresas, para universidades e empresas, para universidades corporativas, né? E eu tive uma reunião com ele e falei, cara, eu tô com uma ideia de fazer um curso pela internet. Eu vou gravar os vídeos e as pessoas vão assistir em qualquer lugar. Isso era 2010. Dá a impressão que não faz tanto tempo assim, mas em 2010 a maior parte do Brasil ainda tinha internet discada. Mas 10 anos, esse tempo todo para a tecnologia é muito tempo, né? É muito tempo. E era internet discada e mesmo quem tinha a chamada ADSL era muito lenta. Então ele falou, isso daí nunca vai dar certo, porque a internet é muito lenta e você não consegue carregar os vídeos em muitos lugares do Brasil. Por isso que nós usamos a transmissão via satélite. E eu falei, bom, eu não posso comprar uma antena. Ele investiu 50 milhões na empresa dele na época, né? Falei, eu não posso comprar uma antena de satélite. Eu não tinha nem Sky em casa, imagine montar uma empresa de satélite. Então, eu vou fazer o meu negócio.
fiz a minha programação, montei a minha primeira plataforma. Naquela época não existia plataforma de curso online. Os cursos online que eram vendidos geralmente eram de universidades e eram numa plataforma chamada Moodle, que era só apresentação de PowerPoint. Sim. E quando tinha vídeo, era um videozinho de 15 segundos só para ilustrar alguma coisa, porque era muito lento. E eu comecei a desenvolver aquilo dali, tudo de uma forma assim muito gambiarra mesmo, e acabei lançando em março de 2011 o meu primeiro curso online. Em 2012 eu já estava ganhando mais de R$1 milhão por ano com os cursos. Então, enquanto ninguém acreditava naquilo dali. Em 2013, 14 começaram a vir novos cursos, daí criaram ali Hotmart, Eduz, outras plataformas de curso, e aí o negócio bombou. Mas eu posso dizer, não fui o primeiro, mas eu posso dizer que eu estou entre os pioneiros dos cursos online em videoaulas no Brasil. Já tinha curso online de outros formatos. Em videoaulas eu sou um dos pioneiros. Legal, vereador. Seja bem-vindo, um currículo desse é sempre bom a gente contar, né? E, vereador, no último domingo, né, nós tivemos aí a convocação do movimento de direita, né, pedindo fora Alexandre de Moraes, fora Toffoli, fora Lula, fora todo mundo que não presta, podemos dizer assim, né? O vereador esteve lá, participou, e a gente vê que esses movimentos estão ganhando corpo. Cada vez mais pessoas estão participando, e o vereador, como um dos nomes, um dos representantes curitibanos, paranaenses, até brasileiros da direita, esteve lá presente, acompanhei pelas redes sociais. Com o crescimento desses movimentos, a gente sempre tem uma esperança de que alguma coisa aconteça, né? Porque as aberrações jurídicas que vêm acontecendo diante de decisões monocráticas, de coisas que qualquer juizado reprova, os professores do curso de direito, mesmo aqueles que são de esquerda, não concordam com o que está acontecendo muitas vezes. A gente vê que tem gente agora, até da esquerda, grandes órgãos da mídia que antes só defendiam a esquerda, agora também estão começando a bater no governo, batendo no próprio STF. Da sua visão de direita, o vereador acha que esses movimentos, eles vão atingir o objetivo, que é impeachment os dois ministros? Até um terceiro tinha o Gilmar Mendes, né, que tinha vários motivos. O vereador acha que esse é o caminho, porque hoje a impressão que o povo brasileiro tem é que parece que os deuses de toga são intocáveis, né? Olha, tudo é possível. Quem imaginava que a Dilma Rousseff ia receber o impeachment? Quem imaginava que o Lula seria preso algum dia? Quem imaginaria, né, que quantos empresários políticos importantes no Brasil acabariam presos? Por mais que tudo acabou indo por água abaixo ali, inclusive graças ao Dias Toffoli, né, que anulou praticamente todas as decisões da Lava Jato sem embasamento nenhum, simplesmente da cabeça dele. Mas ninguém imaginaria que isso aconteceria no Brasil. O Brasil hoje é muito aparelhado por esse sistema. E a primeira coisa que eu queria fazer aqui, antes de dar continuidade nesse assunto, é tirar a polarização de lado, parar de falar sobre esquerda e de direita e falar sobre o establishment que mantém o poder no Brasil. Porque essa narrativa toda de esquerda e direita, ela é muito boa para dividir as pessoas em ideologias ou em pautas que cada um defende, mas em um estágio do poder acima não existe esquerda e direita. Existe só uma luta pelo poder. E dentro dessa luta pelo poder existem corruptos, existem bandidos, existem autoritários que fazem qualquer coisa para continuar lá. Tá? E isso existe dentro da direita e dentro da esquerda e dentro do centrão. Com certeza. Então, quando a população entender que nós precisamos lutar contra a corrupção, contra as pautas que vão contra os interesses da sociedade, contra a degradação total da nossa sociedade, e parar de discutir apenas o discurso ideológico como se fosse um jogo de futebol, a gente vai evoluir muito mais. Eu acredito que o que a gente chama de direita no Brasil ainda está sendo construída. O Brasil veio do regime militar,
que muita gente acredita que é direita, mas nunca foi direita. O regime militar é um caso à parte em qualquer lugar do mundo. O militar, se você estudar Max Weber, ele vai explicar muito bem isso. O militar é um ser alienado do sistema político e no Brasil, especificamente, o militar era completamente estadista. Então você não pode chamar alguém que defende o Estado de direita, em primeiro lugar. Você pode dizer que os militares eram conservadores, tá? Agora, não de direita. Sim. A mesma coisa, você não pode dizer que os militares eram de esquerda. Também não eram. É um caso à parte, uma forma de governo diferente. Do país, né? Só que por ser um regime autoritário, que retirava, e até no Brasil assim também tem uma palhaçada sobre isso, de muita gente que não viveu naquela época, que não estudou direito quando estudou através de um professor de história que também só está repetindo o discurso panfletário de algum livro que ele leu, e que vem criticar aquele momento histórico que na verdade foi um momento muito importante, até mesmo de crescimento para o Brasil. Eu conheço pessoas de esquerda, pessoas inclusive do próprio PT, do PCdoB, do PSOL, alguns poucos do PSOL, que o PSOL já também é outro caso à parte, mas assim, que entendem a importância histórica do regime militar naquele período, que compreendem, não quer dizer que aceitam, não quer dizer que apoiam, mas compreendem a importância histórica do regime militar naquele período. E tem uma nostalgia, um saudosismo pelo regime militar. Eu cresci nessa época, eu morava inclusive numa vila militar nessa época, meus amigos, a maioria eram filhos de militares, porque a gente tinha segurança, a gente tinha educação de qualidade, a gente tinha outro padrão de vida, o respeito aos costumes, né? E é isso que a gente chama de conservadorismo. Daí vem a questão da política polarizada, direita e esquerda. Existem esquerdistas conservadores. Existem esquerdistas, eu não vou citar nomes aqui especificamente. Bom, vou citar um nome, que agora inclusive quer ser presidente da República, Aldo Rebelo. Aldo Rebelo é super conservador. Sim. E ele é comunista. Ele não virou de direita. Inclusive, isso é uma coisa que as pessoas têm que entender antes que se enganem, né, e acabem apoiando um discurso de alguém que é completamente estadista. Então, mas existem muitos. Pega o cara do PCO lá, o Rui Costa Pimenta. Rui Costa Pimenta é um cara super conservador. Então, se você pegar o comunista de antigamente, o comunista mesmo, esses caras são extremamente conservadores. O comunista raiz, ele é homofóbico, ele é misógino, ele é tudo que acusam hoje a direita de ser. Entendeu? Então é uma coisa completamente engraçada você ver as pessoas tentando defender sistemas e lados que elas não conhecem e que elas não têm capacidade nem de argumentar sobre aquilo, mas elas estão defendendo um modelo de governo muitas vezes que é contrário àquilo que a liberdade que elas gostariam de ter, porque elas acreditam numa narrativa. O Rui Costa, por exemplo, esse do PCO, ele criticou bastante, tem criticado bastante essa ditadura do STF. Então, a gente pensa assim que ele vai defender, mas ele está criticando porque perderam o controle da coisa, né? Ali tem muitas questões ali envolvidas nessa questão do Rui Costa Pimenta, mas voltando assim a questão do movimento hoje de rua, das manifestações, de todo o trabalho nas redes sociais da direita. Como eu falei, a direita está engatinhando, ela começou a ser construída ali em 2014, 2015, com os movimentos de rua também do impeachment da Dilma Rousseff, com grupos muito manipulados pelo Centrão, inclusive, que se acreditavam ser de direita, mas não tinham nada de direita, era na verdade apenas um grupo tentando tomar o poder, tirar o PT para colocar o grupo deles no poder. Mas ali começou a gerar uma insatisfação da população com a corrupção. Foi uma época também do crescimento das redes sociais, onde a comunicação deixou de ser concentrada nos grandes veículos de comunicação e passou ao domínio público. Então qualquer pessoa, como nós hoje temos canais no YouTube ou nas redes sociais, qualquer pessoa podia se manifestar, colocar sua ideia, e se as pessoas gostassem, aquela pessoa começava a crescer, ficar famosa, conhecida,
e se destacar publicamente. Daí vem Bolsonaro em 2018, em um grande movimento anti-PT. Ainda não era um movimento de direita, era um movimento anti-PT que existia no Brasil, era uma insatisfação com o sistema. A prova disso é que nesse momento não foi só o PT que caiu, o PSDB também caiu. Então o PSDB, que naquela Teatro das Tesouras se acreditava que fosse a direita brasileira, e nunca foi, o PSDB era socialista fabiano, né? O socialista que acredita que pode, ao invés de entrar pelo golpe ou pela força, entrar no poder democraticamente, né? E aí, se a gente entrar na discussão de democracia, eu fico a noite inteira aqui falando ainda também, que é outra fantasia ilusória que a gente tem. Mas, enfim, e a direita começa a crescer. Então, nós estamos numa fase que nós precisamos educar a população. A direita está evoluindo. Ela passou por um momento de mistura de grupos, né? A eleição do Bolsonaro, por exemplo, não foram só os conservadores que elegeram o Bolsonaro. Foi a direita liberal, os conservadores, os evangélicos, que não necessariamente os conservadores são só evangélicos, então eu separo esse grupo por causa disso, os armamentistas, os monarquistas, eram uma série de grupos que estavam descontentes com a situação atual e que tinham no Bolsonaro um cara que falava o que eles pensavam e que demonstrava ter uma coragem que os outros não tinham de enfrentar esse sistema. E peitou, tanto que talvez até muitos consideram isso o grande erro dele. E de lá para cá, a questão da mobilização pública e da manifestação se transformou em algo cultural da direita, coisa que sempre foi um monopólio da esquerda. Então, e por que isso aconteceu também? Se nós analisarmos a história do Brasil e levarmos em consideração que na redemocratização todos os partidos eram de esquerda, todos os partidos, tinha ali o PFL, mais 1, 2 ou 3 ali, mas os grandes partidos eram todos de esquerda, que a esquerda escreveu a nossa Constituição, que a esquerda escreveu as leis desde a redemocratização até hoje, que a esquerda manteve o poder e aparelhou todo o Estado em todas as instâncias do poder até hoje, né? Se a gente levar em consideração tudo isso, nós temos a visão de esquerda como uma questão cultural no Brasil. Hoje a população, muita gente que se diz de direita, de repente você entra num debate de uma pauta que teoricamente deveria ser exclusivamente da direita, e o cara que insiste que é de direita, ele é contrário àquela pauta e a favor a uma visão de mundo da esquerda. Entendeu? Então, esse processo de educação da população e de mobilização social, ele faz parte desse crescimento e desse desenvolvimento, dessa evolução da direita, que a gente precisa para consolidar uma ideia e um posicionamento ideológico. E isso daí gera também uma série de fatores que nós estamos vendo agora, que o pessoal fala, por exemplo, a direita estava dividida nesse momento. Eu acho que isso é sensacional. Faz parte da evolução da direita. Por quê? Porque as pessoas pararam de só seguir alguém que falava e que determinava o caminho e que falava ser direita é isso, aquilo, ser conservador é isso, aquilo e blá, blá, blá. E todo mundo seguia de forma, como que eu posso dizer, quase cega, né? E as pessoas começaram a discutir as pautas, começaram a debater. Não, eu não concordo com isso, eu não sou obrigado a concordar com você ou com você. E ali que você começa a ver a evolução, né? Na ciência, por exemplo, não existe consenso na ciência. A partir do momento em que todo mundo na ciência entrar num consenso sobre alguma coisa, a ciência para de evoluir. A ciência só evolui porque nunca um pesquisador concorda com o outro. Há discordâncias, né? Qualquer ciência, desde ciências sociais até ciências humanas, ciências biológicas, exatas, sempre existe um debate sobre o tema, por isso que aquilo evolui. A esquerda é dividida desde que ela foi criada. Então, tanto que os próprios partidos políticos de esquerda não se bicam. Tem gente que acha que todo mundo é o mesmo, parece que é uma mesma turminha que se encontra e pensa da mesma forma. O PT pensa de uma forma, tem um posicionamento X, o PSOL pensa de outra, o PCdoB pensa de outra. Eu não vou citar nomes aqui para não comprometer as pessoas que confiam, às vezes, em mim em algumas situações, mas um político muito forte do PT,
eu estava conversando com ele na Câmara um dia, e ele estava falando sobre a questão do posicionamento do PSOL, que eles não se bicam, que eles são inimigos. Então ele veio me confidenciar a dificuldade que eles têm com o PSOL e com outros parceiros, o próprio PCdoB, o próprio PCO, que já foi para um caminho totalmente diferente, né? E outros partidos que tentam se posicionar mais como centro-esquerda, mas são esquerda também, como o MDB, né? Então diversos outros ali. E aí, esse movimento, para nós, ele é importante para manter as pessoas conectadas com os discursos e com o posicionamento e com essa mudança que a direita, com essa evolução que a direita está passando. E gerar esse debate também. Quando você gera a exposição pública, quando você vai a público, como eu estou falando agora, você gera o debate. Provavelmente muita gente vai assistir esse vídeo aqui e não vai concordar comigo. Sim. E vai me criticar em alguns aspectos, e vai, entendeu? Mas tudo isso faz parte do fazer a pessoa pensar, do fazer a pessoa refletir sobre aquilo e sair da zona de conforto e começar a se questionar. E às vezes, num primeiro momento, ela pode até não concordar com você, mas no segundo momento ela vai começar a racionalizar sobre aquilo e vai ouvir outras pessoas falando sobre aquilo e vai falar, opa, talvez aquele cara não fosse tão maluco, talvez ele tivesse certo. E sobre essa... sobre essa questão que o senhor estava falando aí, sobre a gente não ter uma esquerda, uma direita ainda formada, que ela está engatinhando, eu também concordo, porque tem muita gente que tem um seguidor, né? O que o cara falar é amém, daí criticam a esquerda que faz isso, mas a direita também faz isso. E eu penso assim, essa questão da... Quando eu penso que os eleitores, eles são grandes culpados também, eu sempre falo isso, que estão, esses políticos, o Dr. Jeffrey Chikini falou essa semana, os políticos são uns frouxos, são isso, são aquilo, mas, na verdade, quem colocou essas pessoas ali são um povo que fica focado na lacração, de polarização mesmo, que isso é horrível para qualquer país, e em vez de estudarem, pesquisarem quem que é o candidato que eles vão colocar lá, e só para concluir, falo pela questão mesmo do impeachment, o que eu, que sou formado em direito, o que tá acontecendo com o nosso judiciário é uma aberração, né? Alexandre de Moraes, o que eu aprendi quando eu aprendi com o livro dele, o que tá ali, nada ele aplica. Hoje, assim, é uma coisa totalmente diferente do que ele ensina no livro dele. E assim, ninguém coloca para voto, porque a questão dos escândalos, do contrato, do Tagliaferro, mostrar toda aquela que ele queria condenar aquelas pessoas, tá lá nas falas, nas mensagens, eu quero condenar, o fórum não era dele, não era competência dele fazer aquilo, mas ele fez mesmo assim, atropelando, né, a competência dele. E se pediu, sai na rua para pedir o impeachment deles, e nada se acontece, e o Jeffrey Chikini falou, são uns frouxos. Mas a própria esquerda e a direita que escolheu os presidentes, que estão envolvido com esposa em escândalo, mãe, não sei o quê, não vão pôr para empichar, para que eles sejam empichados. Não. E penso assim que a gente teria que pedir o compromisso dos nossos deputados para que eles soubessem escolher a pessoa que vai ficar na mesa da presidência e que não fique barrando as coisas. Mas a situação é bem mais grave do que isso, tá? Então, em primeiro lugar, né, eu tenho uma frase que eu aprendi com 16 anos e eu decorei ela e nunca mais esqueci. Nunca duvide da continuidade da vida, porque a vitória pertence aos que sabem o momento certo de agir. As pessoas são muito imediatistas. Sim. E eu entendo ser imediatista, todo mundo eu também sou. Porque a gente quer a solução do problema rápido. Mas na política a solução é muito lenta. A partir do momento que você está num processo democrático, que é o pior de todos os regimes, mas é o melhor que nós podemos ter, vamos falar assim, você legitima o poder de autocráticos através do voto. Essas pessoas mentem para você, te prometem uma coisa, te dizem que vão seguir um determinado caminho, mas depois que elas estão lá legitimadas pelo voto, elas fazem o que elas bem entenderem.
Então, por isso que conhecer, como você falou muito bem, conhecer bem o candidato é muito importante na hora de escolher. Mas no Brasil, historicamente, as pessoas não levavam a sério a política. Hoje a política passou a fazer parte do dia a dia de muitas pessoas, virou a novela, é o House of Cards da vida real. Mas, historicamente, as pessoas não têm essa cultura, ainda a maioria das pessoas não tem essa cultura. Então, teoricamente, na democracia, não vence o melhor. Vence ou o mais popular ou aquele que tem o melhor discurso para te convencer. E as pessoas vão acabar tomando a decisão no último momento. Então eu vou pegar um caso, por exemplo, da esquerda versus direita para a gente entender como que funciona o raciocínio da pessoa que se considera de um lado ou de outro. Geralmente, se a gente for estudar os arquétipos de Jung, você vai entender que existem perfis comportamentais diferentes nas pessoas. E cada pessoa tem um perfil comportamental diferente. Existe um grupo de pessoas que são considerados os apoiadores, que são as pessoas mais sensíveis a causas em geral, né? Tudo que seja bom e virtuoso, vamos falar assim. Sim. E o político, ele é esperto. O político, ele vai usar o discurso virtuoso para conquistar aquela pessoa e ganhar o voto. É muito mais fácil você convencer uma pessoa por um discurso virtuoso ou por uma promessa vazia do que falando a realidade para ela. Então, eu tenho um hábito muito ruim para um político, e até hoje eu não sei como que eu acabei caindo na cadeira de vereador, foi o destino que me trouxe também em mais uma dessas reviravoltas, de deixar... isso às vezes me torna até impopular, muitas vezes na rede social, porque eu falo a verdade, eu falo mal de quem eu tenho que falar, eu falo, isso é impossível, não vai acontecer, não é assim que funciona. Mas as pessoas preferem o discurso vazio e virtuoso do que o discurso verdadeiro. Né? Schopenhauer falava isso. Schopenhauer fala sobre isso. Freud fala sobre a análise das massas, né? e o estudo do eu. Né? Então, o Nietzsche fala sobre isso. Então, quando você vai ler, estudar um pouco melhor, você entende como os caras manipulam as massas com discursos ideológicos que eles não seguem. Se a gente for analisar, vamos pegar um caso aqui, é lógico que eu, como direita, eu tenho que criticar a esquerda, mas eu critico os dois lados. Vamos pegar a questão do Lula. O Lula está faz 20 e quantos anos? 23 anos prometendo acabar com a fome no Brasil. Ou prometendo acabar com a miséria. Segundo o IBGE já acabou, inclusive. Né? Eu não sei o que esses pobres estão fazendo na rua, o que os moradores de rua estão fazendo aí. Deve ser uma ilusão de ótica nossa. Mas assim, segundo ele, acabou. Não tem mais pobreza, não tem mais miséria, não tem mais fome no Brasil. Tá tudo ok, tá uma maravilha. Né? Quando ele sair ano que vem, ele vai sair, volta tudo. Né? Daí vai ser culpa, no dia 2 de janeiro já vai ser culpa de novo do próximo presidente. Então, o que você vê de ação prática quanto a isso? Nenhuma, zero. Mas o discurso virtuoso é maravilhoso, ele funciona e as pessoas acreditam. Elas não olham o que está acontecendo, o que não está acontecendo. Então, quando você para ver aqueles vídeos das pessoas que ficam na rua parando os outros ali para fazer perguntas, né? Geralmente é assim, tudo bem, se gosta do Lula, gosto, maravilha. Então me diga um projeto aí que ele fez bacana, que melhorou a vida da pessoa. Não tem. E eu desafio qualquer pessoa da esquerda, qualquer uma, a me falar uma coisa que o Lula tenha feito. Uma coisa só. Nesses 3 anos e meio de governo, além de criar novos impostos, desviar dinheiro, escândalo de corrupção de novo, todos os dias, né? E tudo mais. E aumentar o Bolsa Família e dar gás para ganhar voto. Só isso que ele sabe fazer. E outra, ele não criou nada disso. Sim, o programa Gás... É do Fernando... O Bolsa Família era lá... O Bolsa Família nasceu no Fernando Henrique com a Ruth Cardoso de Mello. O FIES nasceu no regime militar. O Minha Casa Minha Vida nasceu com o BNH no regime militar em 1964. Ele só foi mudando de nome de político para político. E todos fazem isso. Todos. O Bolsonaro fez, Lula fez... Fernando Henrique fez, Fernando Collor fez, todos fizeram isso. O cara entra, ele tem que deixar a marca dele. Daí ele pega, o que está funcionando e é útil para mim, eu vou manter, mas eu vou mudar de nome. Aí eu faço uma alteraçãozinha. Né? E continua. Agora, se você for pegar o caso do Lula especificamente, ele piorou a situação ainda.
Então, muitos desses programas não estão funcionando. Quantas vezes você viu o Lula entregando casas hoje no Brasil? Nesses 3 anos? Eu vi. Eu não vi. Eu vi. Sabe quais casas ele entregou? Aquelas que já estavam com recursos aprovisionados do governo Bolsonaro em 2022. Só fez a entrega. Loteamentos que já estavam sendo feitos, já estavam em construção. Aí em 2023 ele entregou alguns, 2024 ele entregou outros, agora 2025 não tinha mais o que entregar, porque não tinha mais dinheiro. Sim. Só que nós estamos com a arrecadação recorde em todos os tempos. Né? Aí a gente volta pro teu assunto. Por que então que esses caras estão lá? Por que não tem impeachment do ministro da STF? Por que o presidente da Câmara ou do Senado é aquele cara que a gente não gostaria que tivesse lá? Primeiro, porque a maioria dos políticos estão envolvidos em casos de corrupção. Então, ou eles estão com o rabo preso no STF, ou eles estão com o rabo preso um com os outros. Sim. Então, hoje, citando nomes, né, Hugo Motta e Alcolumbre, por que eles foram colocados lá? Porque alguém votou em maioria em políticos corruptos. Sim. Hoje você tem políticos que fazem parte do esquema deles e que colocaram eles lá. Por que a direita não vai lá e vota em outra pessoa para ser o senador, o presidente do Senado ou o presidente da Câmara? Porque a direita não tem maioria. Enquanto a direita for minoria, nós vamos continuar tendo que negociar com o Centrão e aceitando qualquer nome que esteja lá. Alcolumbre é um dos caras, segundo a imprensa e segundo os processos que ele responde e as acusações que ele recebe, não sou eu falando, um dos caras mais corruptos do Brasil. O irmão dele foi preso por tráfico de drogas. A fazenda dele recebia helicópteros cheios de cocaína. Isso segundo a imprensa. É só fazer uma pesquisa no Google. Né? Então, esse cara é envolvido em todas as falcatruas que você puder imaginar. É o presidente do Senado. Como que nós vamos esperar agora o próprio caso dos desvios do INSS e do Banco Master? Ele está envolvido também. Inclusive, um dos assessores dele foi preso lá no, acho que é Amapá, né? Lá no Amapá, recentemente, por causa do escândalo do desvio do INSS. Então, só que esse é o cara que, na época da campanha, ele vai fazer um discurso lindo. O estado dele continua na miséria. Não resolveu nada. Né? Mas ele vai fazer um discurso muito bonito e vai ser eleito de novo. Então, isso que me deixa triste. Pois é. Então, enquanto a gente ficar discutindo bobagem e ideologia política e não focar no que é certo e no que é errado, nós vamos continuar elegendo políticos picaretas, corruptos, safados, que vão continuar mantendo a população na miséria, fingindo que estão fazendo alguma coisa, fazendo um discurso bonito e mantendo os amigos corruptos no poder. Então a mudança ela tem que partir da sociedade. E eu acredito que está começando a partir da sociedade. A sociedade está, conforme as pessoas estão ficando mais interessadas em política, elas estão buscando mais informação e elas estão começando a votar um pouco melhor. A gente já está vendo isso em muitos estados, em muitos municípios, né? Por isso uma renovação na política. Por isso o empenho da esquerda é querer controlar a internet, porque muita coisa hoje se descobre com os vídeos. Tem os vídeos que você faz, vídeos que esclarecem, por exemplo, como você disse, ninguém conhecia há muito tempo atrás. Hoje todo mundo sabe quem são os 11 ministros do STF. Há muitos anos atrás, cara nem sabia nem o primeiro nome. Isso. Hoje ele sabe nome, sobrenome, no que está envolvido, né? Não sabe a escalação da seleção, mas sabe do exatamente. E a gente está nesse ritmo aí. E outra pergunta que eu queria fazer, essa questão, vou falar por mim, né? Do inquérito das fake news. A OAB agora veio, depois de 7 anos que já isso aí está correndo, pedir para que arquive isso. Porque, não sei se você vai concordar comigo, não existe um tipo penal hoje de fake news que defina o que é fake news. Tem, né? 121, matar alguém, fake news não tem. E tinha um inquérito que estava de relatoria do Alexandre de Moraes, que ele, na maior cara de pau, falou numa entrevista que enquanto não se criarem o tipo penal, eu vou fazer a minha interpretação. E o que ele interpreta? Tudo que é contra a esquerda. Você já viu alguém, eu canso de falar, no 10 dias antes da campanha do Bolsonaro, o deputado Janones, ele foi lá e soltou não sei se você lembra disso, que o Bolsonaro ia acabar com a aposentadoria dos velhinhos. Se imagine falar isso 10 dias antes da eleição, como é que você vai corrigir isso? Ele não está no inquérito da fake news, porque aquilo era uma fake news.
Agora, Sim. só tem gente da direita. E para ele eu acho, né, pro Alexandre Moraes é conveniente ficar do jeito que tá, porque ele põe quem ele quer. Eu sou favorável, cria-se isso ou então encerra isso. É que a gente tem uma questão do inquérito específico das fake news, porque tem outros casos de perseguição política e de inquéritos que são abertos específicos para uma notícia ou algum assunto que saiu. Mas o inquérito das fake news ele foi criado em 2018. Eu fiquei na dúvida agora se é 2017 ou 2018, mas eu acredito que foi 2018, pelo Dias Toffoli, porque saiu uma notícia na Cruzoé sobre o Resort Itaiaia. Que já tá, que agora voltou esse assunto. Teve aquela frase famosa, o amigo do meu pai, né? Aquele dali é da Lava Jato. Da Lava Jato, né? Aquele é da Lava Jato. Então, entra essa questão a Cruzoé começa a denunciar isso dali, o Toffoli cria o inquérito das fake news por ataques ao judiciário. Então, teoricamente, o inquérito das fake news ele seria exclusivo para pessoas que criam notícias falsas sobre o judiciário. E a primeira vítima disso foi justamente uma grande mídia do Centrão ali, né? Que sempre trabalhou nesse sentido. Nesse momento, a mídia mais governista, vamos dizer ali, né, mais da esquerda, não se preocupou com aquilo. Sabe aquela história dos judeus, né? Prenderam um judeu, mas eu não me preocupei porque eu não sou judeu. Prenderam não sei o que lá, mas eu não me preocupei porque eu não sou. É tipo isso. Daí né? depois, prenderam meu pai. Agora sim. Então, nesse momento, eles começam a perseguir ali alguns jornalistas por opiniões e por notícias mesmo, né? Que não se trata de opinião, são fatos. Mas, como são fatos e são notícias, eles vêm com a história, com a narrativa de fake news, de notícia falsa. Que não existe, porque existe já na lei, né? Os danos morais, a injúria, a difamação, calúnia, já é previsto. Só que ali a peninha é assim, ó, né? Então ele exatamente, porque para ele não é interessante, ele quer punir essas pessoas. Sim. Como ele fez com as pessoas do 8 de janeiro, que não é competência dele para fazer aquele julgamento. Então, ele já poderia tipificar aquilo dali juridicamente de uma forma legal, sem causar todo esse problema. Exatamente. Mas ele precisa criar um terror. O inquérito das fake news, ele tem algumas pessoas que acabaram sendo mais prejudicadas porque eles precisam também ter um bode expiatório para usar de exemplo, para botar medo. Isso. Tá vendo? Olha, esse cara aqui eu tirei tudo que ele tinha, prendi os bens dele, coloquei ele na cadeia, acabei com a família dele, acabei com a vida dele, calei a voz dele porque ele não pode mais ter rede social nenhuma. Ele é conta da filha, da mulher, de todo mundo. Não, a gente vivia um terror, você não tem ideia. Eu que tenho um canal, meu canal tem, no YouTube tem 1,5 milhão de inscritos, no Facebook tem quase 400 mil, tinha mais até, porque eu perdi um outro canal lá que foi derrubado. No Instagram eu tenho ali 260 e poucos mil, quase 270 mil. Então eu já cheguei a 100 milhões de visualizações no mês, por mês, sabe? Então, eu fui uma das vítimas desses inquéritos. Você é o perigo canal, eles, né? O meu canal foi derrubado em 2022, eu cheguei a sair do Brasil, fiquei desesperado com o que ia acontecer. A gente tinha medo todo dia, tentaram invadir a minha casa 2 vezes, eu não sabia, parava carro na frente da minha casa, eu não sabia o que era, se era alguém tentando me matar, se era um... Uber Black. Se era polícia. Não, teve um dia que foi, eu até contei recentemente esse caso, eu tenho muitas câmeras lá e eu fico tudo no meu escritório lá, olhando ali enquanto eu tô trabalhando. E eu tava preparando, acho que uma live, e de repente eu olho para um carro preto da polícia, plotado, Polícia Federal na frente da minha casa. Falei, cara, agora eu vou preso. Por quê? Não sei, eles não precisam ter motivo, é só porque eu falei e dei opinião. O Raul Seixas falava isso, né? Se ficar pensando demais, o cara... Enfim, e aí vem... No fim, os caras estavam investigando ali um crime de sequestro que tinha acontecido na minha região ali, queriam as imagens das câmeras. Seu coração já veio na goela, assim. Eu entrei em desespero. Mandei uma mensagem pra minha mulher na hora. Falei, tô indo preso. Polícia Federal... Quebra o celular. Não, sério, polícia. Falei, então, se vire, né? Sim. E essa situação toda, então, foi criada para proteger
os ministros do Supremo. Sim. Aí naquela época o Gilmar Mendes estava sendo acusado pelas fazendas e as propriedades e o dinheiro que ele tinha fora do Brasil em Portugal. A imprensa começou a revirar, veio a história da Lava Toga, sim, que acabou não saindo do papel também. Então eles tentaram fazer uma forma de intimidar as pessoas e bloquear todo tipo de denúncia contra eles. Mas agora eles enfraqueceram. Por quê? Existe um poder acima deles. Nós achamos que o STF está acima de tudo, mas não. Existem pessoas mais poderosas que eles que colocaram eles lá. E essas pessoas resolveram que está na hora de cortar algumas cabeças para mostrar quem é que manda. Porque eles começaram a ultrapassar os limites. Sim, está muito descarada a coisa. E a gente está vivendo uma outra situação. Eu já falava isso em 2022, começo de 2023, quando o Lula voltou à cena do crime. Que se tivesse que acontecer alguma coisa, impeachment, afastamento, seja lá o que for, aconteceria no segundo semestre de 2025 e no começo de 2026. Por quê? Porque os políticos querem palco. Tá? Tem muita gente que foi eleito com discurso de direita. Inclusive eu fiz um vídeo esses dias que eu fiz um levantamento no radar do Congresso dos políticos que votam com o PT e que têm o discurso de direita. Sim. Tá? Aqui no Paraná, de 30 deputados federais, só 3 votam com a direita. Só 3. A gente sabe. Farrur, Felipe Barros e Giacobo. Os únicos 3 que votam, os 3 por coincidência, agora o Farrur veio pro PL também. O resto é decepcionante. O resto, todos eles votam com o PT, mas sobem em caminhão para fazer discurso dizendo que é de direita e que tem que derrubar o Lula. Mas vota principalmente aqui no Sul, que eles sabem que o voto, a maioria é de direita, daí eles vêm com o discurso... Sim, e daí eu fiz isso do Paraná e comecei a fazer de outros estados, resumindo. Em todos os estados. Tem estado que você acha que o estado é de direita, você vai ver lá, tem um deputado só que vota com a direita, de todos os deputados, né? Então, essa questão toda, ela passa pela educação do povo. Daí a gente volta para a questão da rede social e tudo mais, né? Dessa mudança de educação que a gente tem que fazer nas pessoas. Quando as pessoas começam a acompanhar as redes sociais e ter acesso à informação que eles não tinham antes na grande imprensa, eles começam a acordar e falar, opa, eu não posso eleger esse cara. Aí você sai de uma direita praticamente inexistente no Congresso para mais de 120 deputados federais, para 20 e poucos senadores, que é o que está acontecendo, por exemplo, em Portugal. Em Portugal, nas últimas 4 eleições, o partido Chega saiu de um único deputado para já ser o segundo maior partido do país. E quase conseguiu eleger o primeiro-ministro, agora recentemente. Por quê? América Latina, olha só a mudança. Todos os países a esquerda está caindo e a direita está subindo. Agora, a gente tem ainda muito o que evoluir na direita e muito o que consertar na direita, inclusive no discurso. Algumas coisas já estão sendo feitas, já estão mudando. Algumas ainda talvez levem um tempo, mas a partir do momento que as pessoas começarem a entender aquilo que é bom para elas ou não, necessariamente, e não ficar acreditando só nas fake news da esquerda, por exemplo, que nunca são rebatidas pelo judiciário, talvez o Brasil avance mais. E olha, vereador, nesse tema ainda, a gente vai ter uma eleição polarizada de novo, a gente vê que os caminhos estão levando para isso, e a gente combate. Até num programa que a gente gravou aqui, a gente falou que bandido é bandido independente de que partido que ele esteja. Exatamente. Né? De direita, de esquerda, de centro, bandido tem que estar preso sempre, Perfeito. Não importa de que lado ele esteja. E a gente vendo essa polarização hoje, né, eu tenho uma constatação que é minha. Eu não vou dizer que a direita é dividida, né? Mas eu acho que a direita é muito vaidosa, né? Ela é muito vaidosa para com os aliados, né? Nós tivemos o recente caso da carta que o ex-presidente Jair Bolsonaro escreveu, né? Dizendo que estavam criticando a Michelle. Enfim, existe uma coordenação de direita, a gente sabe tudo isso. Mas assim, para quem está de fora, parece que a direita não se entende nunca. Até na escolha de um único nome, quando o seu principal nome de direita está impedido, né? Eu digo que, não posso dizer legalmente, porque senão vão derrubar aqui, mas não concordo, né? Pela forma que tiraram o ex-presidente de concorrer, né? Então, assim, até para a escolha de um nome, a direita bate cabeça
E nesse ponto, se a gente for voltar anos atrás lá, a esquerda, pelas divergências que tinha dos partidos de esquerda mesmo, eles conseguiram tirar, numa manobra jurídica, um bandido de dentro da cadeia, fecharam naquele nome e elegeram de novo. E a direita, pelo que a gente vê, não consegue fazer isso, não consegue escolher um nome unânime para poder voltar a tentar colocar o Brasil nos trilhos. E nesse ano político, o que o vereador vê? A política, assim como eu tinha falado, né, sobre a democracia, é uma guerra pelo poder. O grande problema da democracia é que as pessoas não chegam ao poder por meritocracia, porque elas realmente deveriam estar lá. Mas elas chegam porque são mais populares ou porque têm um discurso melhor que consegue convencer melhor as pessoas. E daí, nesse caso, a maior parte das pessoas acabam chegando ao poder e decepcionando. Sim. Isso acontece no executivo, no legislativo, tanto faz. Hoje, nós temos um nome. Hoje, esse nome foi decidido. Alguns tiveram que engolir, outros já aceitaram previamente porque simplesmente não discutem a decisão de quem vem de cima, que é o Flávio Bolsonaro. Ainda existe alguns grupos, principalmente não de direita, mas de centro-direita e de centro, que ainda não concordaram com esse nome. Por quê? Porque eles querem o poder. Eles sabem que a partir de quando o Flávio Bolsonaro for eleito presidente, eles estão fora do jogo. Então, ou eles precisam negociar com o Flávio desde já e aceitar aquilo que for proposto para eles, ou eles vão perder a oportunidade de voltar ao poder, que é o que eles estão tentando desde o impeachment da Dilma. Então, esse é o grande problema. E aí tem uma questão da direita conservadora, vamos chamar assim, né? Que é o seguinte, a direita conservadora, ela tem uma rixa com a direita liberal. Então nós vemos, por exemplo, um debate muito grande entre Partido Novo e PL. Às vezes concorda, às vezes não concorda, né? Nós vemos uma rixa entre o pessoal da centro-direita, que é um pessoal mais moderado. Daí a direita bolsonarista não aceita o pessoal se você não for bolsonarista, você não é direita. Eu brigo o tempo todo com meus seguidores lá, falo, pô, cara, acorda pra vida, meu amigo. As pessoas pensam de forma diferente, tomam decisões de forma diferente, fazem as coisas de forma diferente. As pessoas são diferentes, ninguém vai concordar 100% do tempo. Importantes, né? A gente tem que pensar no macro. Isso. O que é a pauta macro que a gente precisa, e principalmente hoje, qual é o nosso maior desafio? O nosso maior desafio hoje é tirar o PT do poder. Tá? O PT é um câncer para o Brasil. É um câncer. E, infelizmente, engana muitas pessoas boas que são de esquerda, que se consideram de esquerda, porque acreditam no discurso virtuoso. Eu sempre falo para as pessoas, não ataque o cara que é de esquerda, que é um eleitor enganado pelo discurso virtuoso. Tudo bem o militante, o político, aquele canalha, aquele cara que sabe o que está acontecendo nos bastidores e está se beneficiando com aquilo. Esse cara é vagabundo, esse cara é sem vergonha, ele é pilantra, ele está vendo as pessoas passarem fome, está vendo as pessoas ficarem sem medicamento nos hospitais, está vendo as pessoas terem dificuldade na vida, não conseguirem progredir, não conseguirem prosperar, e ele continua lá. Por quê? Porque ele tem um bom cargo, porque ele está se beneficiando daquilo, porque ele é um empreiteiro que está ganhando muita grana. Então, a gente tem que ter essas divisões assim. Mas o ponto principal, assim, do que a gente estava tratando, até o assunto começou, né? Da direita ser vaidosa. Vaidosa, isso, dessa questão. Isso eu acho super natural e acho positivo, tá? É assim que a gente vai conseguir construir os verdadeiros líderes, e é lógico que vai ter muita gente que vai ter que engolir, vai ter que aceitar depois. Isso é muito comum. Olha, o Malafaia, por exemplo. O Malafaia, esses dias atrás, estava xingando o Flávio Bolsonaro e xingando o Nicolas Ferreira. Ontem estava abraçado com eles em cima do carro lá na Paulista. Eu não sou um apoiador do Malafaia. Tá? Não gosto de muitas coisas dele, não acho ele uma unanimidade, mas ele é um grande líder dentro de um segmento da direita do qual eu não faço parte, de um segmento da direita. Agora,
quando a gente vai entrar numa guerra como essa que nós estamos entrando, nós temos que unir os semelhantes. Sim. Quem falou muito bem isso daqui, inclusive, que foi muito inteligente nesse sentido, foi o Lula. Uhum. O Lula, lá nas eleições de 2022, falou, vamos unir os semelhantes para vencer os divergentes. Uhum. Né? Então, ele juntou um monte de galera de esquerda que não se bica. Uhum. Cara, o Boulos foi na Jovem Pan e falou abertamente que o Lula era ladrão que tinha que estar preso. Uhum. Que Marina Silva falou que não tinha dúvida nenhuma das coisas. A Marina Silva foi, a Tebet foi. Hoje está todo mundo junto no mesmo barco. Então é um jogo de poder. Esses grupos que querem conquistar o poder, eles fazem qualquer coisa. Se eles não conseguem conquistar sozinhos, eles vão se aliar com quem está mais forte e vão conquistar. Quando aquele mais forte enfraquecer, eles vão tentar tomar o lugar. É sempre assim. Esse é o processo natural da democracia. Sim. E o grande problema da democracia é que ela gera autocracia. Na verdade, o sistema democrático é o sistema mais falho que existe. Se você pegar, por exemplo, a monarquia, tá? E eu não estou defendendo a monarquia, eu não quero que a monarquia volte. Mas se você pegar os países onde existe monarquia hoje, são países desenvolvidos, tá? Com talvez alguma rara exceção. Sim. Mas em geral são países desenvolvidos. Por quê? Porque o cara está cuidando do patrimônio dele. Uhum. Ele entende aquilo como patrimônio. Então ele fala, eu preciso cuidar disso para as minhas próximas gerações, para que eu continue aproveitando isso, para que eu quero que esse país... É tipo o dono de uma empresa. O dono da empresa, ele quer que a empresa cresça, se desenvolva. Né? Ele não quer perder dinheiro, ele não quer perder o poder, ele não quer perder a propriedade. Na democracia, são grupos que compartilham o poder por períodos curtos de tempo. E que nesse período de tempo, ele tem que aproveitar para extorquir o máximo possível do que ele puder, tá? Tirar o máximo possível que ele puder e deixar a conta para o próximo que vai entrar. Então a democracia é o pior dos modelos. Mas, dentre todos os modelos, ela é o modelo mais... que mais funciona na sociedade de hoje em dia. A gente não, mesmo na monarquia, hoje em dia, já tem um processo democrático, já tem parlamento, tem primeiro-ministro, tem tudo isso. Então, qual seria a solução melhor para isso? O Estado mínimo. Tá? Então, por quê? Porque toda vez que o Estado cresce, a iniciativa privada diminui. Olha o que está acontecendo. O Lula está cumprindo o que ele prometeu. Na verdade. Só que as pessoas, por falta de conhecimento, de educação, né, por ignorância mesmo, não entenderam as promessas dele de campanha. O Lula falava na campanha dele todo dia, nós vamos criar um Estado grande, um Estado forte. Esse era o mote de campanha dele. Ele nunca escondeu isso. Tanto que ele entrou e já fez 40 ministérios. E as pessoas entendem esse Estado grande, as pessoas como algo benéfico. Benéfico, ele vai distribuir, ele vai dar dinheiro. Sim, por exemplo. Vai vir mais Bolsa Família. É isso que eles pensam. O militante que é contra a privatização. Qual é o discurso do governo? Tá? A Petrobras é nossa. É tua. Você está pagando barato na gasolina? Você está ganhando algum royalty do petróleo? Não é. O correio, né? Não é. Tá? Porque a Petrobras é uma fonte inesgotável de recurso para corrupção. Sim. Tanto que a Dilma e o Lula caíram por causa do petrolão. Para enfiar gente com super salário lá, né? O maior escândalo de corrupção da história da humanidade. E voltou a ser agora. Olha os Correios. Os Correios estavam dando 3 bilhões de lucro no último ano do Bolsonaro. Cortaram agora estão vale 20 bilhões, 20 bilhões do prejuízo. O panetone, cortar férias deles, né? Então, basicamente, qual é o conceito isso é ser direita, tá? É você entender o seguinte: nós queremos o Estado para aquilo que é necessário para que se regule aquilo que é essencial para a população. Segurança, por exemplo, exatamente. O libertário, por exemplo, o Milei lá é libertário, né? O libertário, ele acredita que tudo tem que ser fora do... que não deve existir Estado, não é nem o Estado mínimo, não deve existir Estado. Então, a polícia vai ser organizada por grupos da própria sociedade. Aí vira milícia. Porque toda vez que você dá poder para alguém, aquele poder vai subir para a cabeça e aquele cara vai abusar daquele poder para tomar o controle de alguma situação. Principalmente o poder armado. Sim. Então tem coisas, as Forças Armadas têm que ser regidas pelo Estado para
para proteger o território nacional. A polícia tem que ser do Estado, porque ela tem que defender a população sob o comando de alguém, indiferente de interesse pessoal. A saúde, até certo ponto, precisa, o Estado tem que prover até certo ponto a saúde. Mas isso não significa ter o monopólio da saúde. Então, algumas coisas são importantes. O que a gente precisa fazer? Reduzir o máximo possível a interferência do Estado na população, na vida das pessoas. O máximo possível. E inclusive, daí, na questão de produção, na questão de empresas, né? Bom, a conversa passou rápido demais, né? Que quando a conversa é boa, a gente nem vê o tempo passar. Vereador, para a gente encerrar, como que foi essa mudança aí para chegar à vereança de Curitiba, tudo que o senhor combateu na internet, a andança que o senhor teve na vida aí, e chegar aqui na cadeira de vereador de Curitiba? Olha, é interessante isso, assim, porque o meu avô gostava muito de política, e daí não tinha muita gente para ele conversar, eu acredito. Então, desde criança, muito pequeno, eu ficava na mercearia dele, e ele ficava lá ouvindo a rádio ou lendo o jornal, e eu lembro dele com o jornal ainda mostrando lá o Figueiredo, o Delfim Neto, e falando, isso daqui é corrupto, isso aqui é vagabundo, fulano aqui, sabe? Então eu sempre tive um interesse pela política, e esse interesse foi mantido ao longo dos anos como um cidadão comum. Eu gostava de assistir notícias, de acompanhar tudo que estava acontecendo. Como empresário, para mim isso era muito importante, porque a economia interferia diretamente nos negócios, nos meus negócios, dos meus clientes. Mas eu nunca imaginei entrar para a política. Em 2021, eu vendi a minha empresa de comunicação e marketing para um aluno meu lá de São Paulo, inclusive. E aí eu estava de boa em casa, andando de moto, curtindo a vida. E a minha mulher estava ficando já meio incomodada, falando, você tem que arranjar alguma coisa para fazer da vida, né? Daqui a pouco, você está muito jovem E eu estava ali, eu falei, não, eu tô num período sabático, eu quero pensar em algo novo para desenvolver algo novo. E eu já tinha canal no YouTube, mas canal de marketing, que eu falava sobre marketing desde 2011, mais ou menos. E nesse momento eu já estava de saco cheio de marketing, de comunicação, desse papo todo, e eu não queria mais falar sobre isso, mas eu falei, a coisa que eu mais gosto como vocês já observaram aqui, é falar, dar aula, dar palestra, fazer vídeos. Eu vou fazer um canal de documentários. E o Mundo Polarizado surgiu como um canal de documentário. E eu, como eu gosto muito de estudar, de ler, então eu passava a semana inteira estudando um assunto detalhadamente, desenvolvia um roteiro, gravava e fazia a edição e lançava o documentário sempre na sexta-feira. E eu levava em torno de 44 horas de pesquisa, produção de texto, edição de imagens, até desenvolver tudo e fazer o documentário e lançar na sexta-feira. Era uma coisa extremamente desgastante. E o meu primeiro documentário que eu fiz foi sobre a Globo, que era o fim do império da Rede Globo, que eu fiz uma análise, um estudo sobre a história da Rede Globo, o envolvimento dela na política, tudo mais. E eu lancei e já deu 2 milhões de views, e no primeiro vídeo que eu fiz eu já ganhei a minha primeira plaquinha do YouTube de 100 mil inscritos. Ali eu falei, achei um negócio. Mas eu ainda via como um negócio. Eu não via como um objetivo de entrar na política. E ali eu comecei a pesquisar os temas que estavam sendo mais debatidos. Era um momento que a política estava muito, muito em alta. E eu comecei a fazer muitos vídeos sobre políticos. Então eu fiz a história do Renan Calheiros, a história do Ciro Gomes, a história do Bolsonaro. Fiz 2 vídeos sobre o regime militar, né, sobre o contragolpe de 1964. Enfim, eu fui fazendo uma série de vídeos assim, todos que eu fazia... Bem didáticos, né? Bombavam muito, assim. Daí já fui pro Foro de São Paulo, estudar toda essa questão. E aquilo dali foi ampliando a minha visão sobre a política brasileira e me gerando mais interesse ainda em saber mais. Mas era muito desgastante e eu fazia um vídeo por semana no máximo por causa do tempo de edição e de produção. E eu comecei a ver os comentaristas que faziam análise política, que faziam vídeos curtos. Daí eu falava, eu faço um documentário que eu levo uma semana inteira para produzir e eu chego às vezes a 600 mil, 1 milhão de views. O cara faz um vídeo de 5 minutos e chega a mesma quantidade de views que eu. Eu vou começar a testar isso. E daí eu comecei a produzir esses vídeos curtos.
falando sobre política. Já não são mais tão curtas, as minhas lives agora já estão demoradas. Mas eu sento na frente e falo sobre aquele assunto, e é muito mais prático do que fazer um documentário. E aquilo bombou mais ainda. Teve um reflexo muito alto, tanto que eu cheguei a 1 milhão de seguidores ali, rapidinho. Cresci no Facebook, no Instagram eu não fazia naquela época. E ali começou a vir uma pressão muito grande dos meus seguidores para que eu entrasse na política. Até porque, como eu tenho, quem acompanha o meu canal sabe que eu sou muito sincero, eu xingo todo mundo, falo mal da direita, falo mal da esquerda, do centrão, quando tem que falar, né? Quando tem que elogiar, eu elogio, mas eu não fico guardando para mim essas coisas, né? Não fico puxando para um lado só. E as pessoas começaram a falar, cara, a gente precisa de alguém como você lá. Em 2022 eu cheguei a me filiar no PL para sair para deputado federal e comecei a receber muitas ameaças para não sair. Então, isso acontece, né? Então, e ali eu comecei a ficar um pouco preocupado e eu falei, cara, financeiramente eu não preciso disso, eu não preciso entrar na política, eu tenho um padrão de vida muito bom, não vou entrar na política para ter dor de cabeça só. E acabei decidindo, minha mulher não queria que eu entrasse, acabei cancelando a minha filiação no PL, saí fora e continuei fazendo o meu trabalho como comunicador, que é o que eu sempre gostei de fazer. Aí em 2024 veio a mosquinha da política de novo e o pessoal começou a forçar a barra. Link, você tem que ser vereador. Aí eu me candidatei, me filiei novamente ao PL em março de 2024, me candidatei e comecei a falar sobre a minha pré-candidatura no canal. Mas eu não estava com vontade de fazer campanha, cara. Eu não sabia nem se eu realmente tinha certeza que eu queria ser político de novo, né? Porque é um desafio, as pessoas não têm ideia do desafio que é. Cara, é extremamente desgastante. Você entra num estafa mental e assim, você coloca a tua vida pessoal, a tua família, tudo todos numas... Eu, durante alguns meses, eu andava com segurança armado, cara. Então é complicado. E a tua vida toda muda. Mas, então, ali ainda, em pré-campanha, eu decidi que eu não faria campanha de rua. Então eu não fiz campanha, não fui pra rua nem um dia, não distribuí panfleto, adesivo, nada. Fez digital. Nada. Falei, eu vou falar só no meu canal pros meus seguidores. Se os meus seguidores quiserem me ver como vereador, se Deus quiser e o destino me levar para esse lado, como sempre na minha vida, eu vou. E tanto que no dia do resultado da eleição, dia 6 de outubro, que por coincidência é meu aniversário também, eu não tinha preparado absolutamente nada. Eu não tinha ninguém, eu tive uma pessoa que trabalhou na minha campanha só comigo, que é o meu atual chefe de gabinete. Então eu não tinha nem onde comemorar, não tinha o que fazer. E eu achei que eu não ia vencer, então que eu não ia ser eleito. Só que na hora da contagem dos votos começou a subir, e de repente começou a chegar carro dos meus amigos buzinando na frente da minha casa e tudo mais, e eu estava eleito. Tá eleito. E aí caí. Então eu falei, bom, agora que eu tô lá, como tudo na minha vida eu sempre fiz muito bem feito, com muita responsabilidade, eu vou fazer um trabalho bem feito. E eu tive muitas vantagens, assim, por exemplo, o fato de eu não ter feito campanha, não ter cabo eleitoral, eu não ter o rabo preso com ninguém. Inclusive eu briguei com o partido antes de terminar as eleições ali também, xinguei todo mundo, mandei todo mundo para aquele lugar. Eu não tinha o rabo preso para contratar ninguém, política, por questão política. Então eu fiz uma equipe técnica. E como eu fui gestor de empresas a minha vida inteira, e eu sempre busquei a produtividade, a qualidade do trabalho, a qualidade do profissional, eu consegui montar uma equipe muito top. Muito top. Que bom. Então, o meu gabinete hoje, modéstia à parte, é um dos, sem querer tirar o mérito de outros vereadores que também fazem um excelente trabalho, mas é um dos mais produtivos ali, um que mais tem resultado. E ali eu comecei a descobrir coisas da minha vida que eu gostava lá no passado. Por exemplo, eu comecei a minha carreira logo que eu me formei, trabalhando em favelas, dando aula em favelas em projetos sociais, lá em 2004. E eu falei, cara, vamos voltar a trabalhar nos bairros que precisam mais. Né? Eu moro num bairro de classe A. O que eu vou fazer no meu bairro, cara? Às vezes aparece um buraco uma vez por ano. Lá, que é nada perto sabe? Do que outras pessoas não tem problema de segurança, né? Não tem problema de nada. Então, sabe, eu preciso trabalhar para as pessoas que precisam. Sim. Então eu comecei a buscar os bairros mais carentes de Curitiba, e a gente começou a fazer obra pra caramba. E a gente está conseguindo promover grandes mudanças nesses bairros. E outro ponto assim que eu tenho como político, e eu tenho tentado impor isso de certa forma no partido também, é que não existem pautas de direita e de esquerda. Isso é uma grande bobagem.
existem pautas humanas. Isso. Então, por exemplo, eu comecei a fazer vários projetos em benefício das mulheres. Muita gente começou a me atacar nas redes sociais. Você tá louco, cara? Você tá fazendo projeto de esquerda. Eu falei, ué, por que é de esquerda? Você não tem mãe, cara? Você não tem irmã? Tem irmã? Você não tem filho? Eu tenho 3 filhas. Então, eu cresci no meio de um monte de tias e avó e mãe e tudo mais. Da onde... Que burrice que você tirou isso da tua cabeça, que isso é projeto de esquerda, né? O problema é que a esquerda sequestra muitas pautas. Sim. Que ela diz que é dela. Que é dela. O combate ao racismo é minha pauta. Não é, minhas filhas são negras, meu amigo. Se eu quiser trabalhar contra o racismo, eu vou trabalhar também. Não preciso ser de esquerda para isso. Pautas a favor da mulher. A gente fez um aporte agora de emendas ali para uma instituição que trabalha com mulheres de vítimas de violência, que a nossa emenda foi a maior de todas. E agora nós estamos trabalhando junto com eles ali em uma série de projetos. Então, se a pauta é boa, eu entro. Eu não quero saber, eu sento com o sindicato. Tinha pautas dos guardas municipais, eu senti nenhum vereador de direita ou de centro-direita queria sentar com a presidente do sindicato da Guarda Municipal. Sim. Eu sentei com ela, peguei as 89 pedidos que ela tinha lá da Guarda Municipal, revisamos todos, mandamos todos eles como indicação para a prefeitura, alguns transformamos em projeto de lei. Agora nós estamos com um projeto de lei que já passou pelas comissões, está para ser aprovado já, que dá assistência jurídica gratuita para a Guarda Municipal. Então, era uma pauta do sindicato. É ruim para a sociedade? É ruim para a direita você ajudar o guarda municipal a melhorar de vida, a ter uma segurança, né? Então, esse preconceito das coisas a gente tem que acabar. Isso. A gente tem que acabar, entendeu? A história de que o cara de direita é homofóbico. O caramba, meu amigo, eu tenho um monte de amigo, tanto amigas e amigos que são homossexuais, e não tem problema nenhum, e sempre tive tio assim também, que então convivia, era o meu tio favorito. Então nós trabalhamos pela defesa dessas pautas quando elas são pautas humanas e não pautas ideológicas, manipuladoras da sociedade, né? A gente tem que buscar o que é melhor para a população, né? Que legal, gente. Bate-papo muito bom. Dá para conversar 2, 3 horas aqui. Passa tão rápido, né? E antes de... E tem que voltar aqui agora. Exatamente. Vai ter que voltar para nós continuarmos a conversa. Tem muitas perguntas que deixaram de ser feitas, que quando a gente divulga nas nossas redes sociais quem que a gente vai trazer, o pessoal manda um cardalhaço de perguntas lá, né? E a gente não consegue fazer todas, mas com certeza vou encaminhar para o vereador algumas perguntas ali que as pessoas pediram, né? Para responder. Até passo o contato, de repente, até para o próprio vereador, para a equipe aí responder, né? Para a pessoa ficar mais feliz aí. Mas antes de me despedir do vereador, quero me despedir da doutora Márcia, vulgo minha irmã, né? De mais um programa. Foi sensacional, adorei. O que o vereador falou aqui sobre essa questão de a gente seguir para uma pauta humana e não direita, esquerda e ficar brigando, porque tanto a direita como a esquerda querem essa guerra mesmo, né? E trabalhar, né, Márcia? Porque, sabe, o povo tá cansado de político que só fica fazendo pauta ideológica, lacrando. Mandando cartão de aniversário no dia para ganhar e não trabalha, e não tem obra para mostrar. Eu conheço um monte ali na Câmara que vive de discurso, de ideologia, de papinho furado, de vídeo de lá. Eu faço meus vídeos de lacração também. É bomba, isso é importante. A gente tem que defender. Nós temos que continuar defendendo a nossa ideologia, os nossos valores. Isso a gente não pode abrir mão de jeito nenhum. Mas você também tem que fazer o trabalho pelo qual você foi eleito para fazer. Isso é importante. E a população tem muitas demandas e a gente precisa cumprir essas demandas. Vereador, agradeço a presença. Muito obrigado mesmo. Conte com o Thundercast aí para trazer pautas aí também pra gente, sugestão de assuntos aí. O senhor é um professor para nós. Nós começamos esse mês, né? Se alguém tem 1 milhão de seguidores aí, estamos cru ainda. Começamos no início do mês de fevereiro agora, né? Fizemos aniversário de um mês agora de Thundercast, né? Sim, então quero agradecer e já pedindo, claro, para seguir não só o nosso canal do YouTube, o Thundercast, como o nosso canal do Instagram, e seguir também o do vereador e o Mundo Polarizado, quem não segue, que já segue todo mundo, né? Então, vereador, muito obrigado aí, seja sempre muito bem-vindo aqui. Valeu, obrigado, eu que agradeço. Obrigado. Falou, gente.